Sabe aquele som que combina com caminhar sozinho pela cidade depois de um dia cheio, enquanto a chuva cai fina e o mundo lá fora some com fone de ouvido no máximo? Pois bem, hoje a gente trouxe um artista que traduz exatamente esse tipo de sensação em música. Desde 2002, ele transforma a guitarra em extensão dos próprios sentimentos. Em 2025, ele assumiu os vocais para dar voz ao que talvez as cordas já não conseguiam mais dizer. É rock, a intensidade é aquela vontade de sentir tudo, mesmo que doa. Sobe o som para Fábio Figueira. Deveria ter falado como a gente ouviu. Só quero viver a vida assim, com você perto de mim. Deveria ter falado como a gente ouviu naquela noite. Só quero viver a vida assim, com você. Mas sempre veio amanhã. Será que ainda vamos viver o dia seguinte? O dia seguinte. Maldito amanhã, porque você tem que chegar pra acabar com esse dia perfeito. Deveria ter falado como a gente ouviu. Só quero viver a vida assim, com você perto de mim. Deveria ter falado como a gente ouviu naquela noite. Só quero viver a vida assim, com você perto de mim. E eu não consigo fechar a janela dessa vida que você coloriu. Fábio Figueira, muito bem-vindo aqui no Obrigado. estúdio Sobe o Som. Vamos começar o nosso papo? Bora, vamos lá. Quero saber o seguinte, as cordas realmente não estavam dando conta de você conseguir colocar para fora toda a sua imaginação? Foi uma mudança, assim. Eu sempre me expressei, eu sempre senti muito mais o som do que a voz, do que a letra e tal. Sempre, todo o meu sentimento, eu sempre tentei canalizar ele nas guitarras, em acorde, distorção, microfonia. Eu sentia muito isso, muito... o meu sentimento, assim, o que eu conseguia falar, eu expressava mais nesse sentido. Mas depois de um tempo, a voz também, eu sempre vi como um instrumento, assim, numa música, no geral. Mais um instrumento, né? Como um instrumento também, não um principal, enfim. Era parte da música toda. Mas aí eu vi que eu também podia expressar um pouco mais onde a guitarra não chegava, onde o que eu queria dizer a guitarra não chegava, eu consegui... Trazer na voz. Trazer na voz, exatamente. Maravilha. Vamos seguir com o nosso papo. Na The Vans, que você ficou por 10 anos, você estava junto de uma banda, né? Agora você está fazendo a sua carreira solo. Qual que foi a diferença na hora de fazer a produção do álbum ou na hora de ir para o show, para o palco e você não vê os seus companheiros de 10 anos ali do seu lado? É um processo... Cara, é uma diferença. Por exemplo, quando você está em banda, você tem várias opiniões, todo mundo ali tem seu direito de fala ali, cada um expressa. Às vezes você traz um acorde, a pessoa não gosta, aí você fala, tá de sacanagem, né? Mas é assim, aí a gente vai conversando, vai se encontrando ali até a música sair.
Então é um processo mais demorado, é um processo que todo mundo colabora e tal. Só que também é aquilo, né? Você tem que unir 6 pessoas, nós devemos 6 pessoas, então para fazer um ensaio, geralmente Juntar todo mundo, levar, aí construir a música com 6 pessoas dando opinião, então era um processo bem mais demorado e tal. Enfim, a gente se entrosava, a gente tinha um entrosamento também que sempre saía rápido, mas enfim, é um processo. Sozinho, você consegue colocar aquilo que você tem em mente. Às vezes você fazia música, eu fazia música, por exemplo, no Devem e imaginava uma coisa. Quando a gente ia ensaiar, fazer a música, eu saía completamente diferente. Nada do que eu tinha imaginado. Esse não, eu consigo colocar exatamente o que eu quero fazer, o que eu quero dizer. Mas tem uma diferença também, né? Você fazendo toda a sua ideia, como é que vai ficar, se tem que melhorar e tal, não tem ninguém ali para falar, para te ajudar. Nesse processo, nesse lugar, por exemplo, a música nesse lugar, para mim nossa, eu gravei ela várias vezes, ouvi muito. Aí quando a gente foi pro estúdio gravar, que eu não toco bateria, então aí eu contei a ajuda do Dandas, né, do Bike, que me ajudou a gravar as baterias, e o Diego que produziu, Diego Xavier. E nesse processo, a gente gravando, ele ouvia a música sozinho lá. Ele ouvia a música e voltava, ouvia a música. Daí ele falou assim, grava lá pô, dá um charme que é na produtor, música. né? Ele é o produtor de disco. E deu um charme na música, entendeu? E assim, se eu fosse sozinho fazer, não teria saído desse jeito que né? saiu. Exatamente. É um começo de tudo. Nosso programa também está começando, a gente vai ouvir mais uma música. Bora lá. Sozinhos nesse lugar com milhões, quanto tempo levou pra isso acontecer? Impenetrável, mas sutil, tira sua armadura, por favor. Nós só temos tempo pra viver e não temos tempo pra sonhar. Então, não se esconda, eu lutei pra entender o quanto eu queria estar com você. Eu só queria estar com você, então não use esse disfarce, não é você. E só queria te dizer, eu precisava te dizer. Minha razão perdeu de novo. Eu coleciono frustrações, mas hoje ainda estou aqui. Foi você que trouxe o amor. Então, não se esconda, eu lutei pra entender o quanto eu queria estar com você. Eu só queria estar com você, então não use esse disfarce, não é você. Eu só queria te dizer, eu precisava te dizer. Não se esconda, eu lutei pra entender o quanto eu queria estar com você. Eu só queria estar com você, então não use esse disfarce, não é você. Só queria te dizer, eu precisava de você. Mais um dia, tarde da noite, estou aqui, pensando em como falar.
Mais um dia, tarde da noite, estou aqui, pensando em como falar. Que posso ser sua melhor companhia. Mas olha só você, tão decidida. Ainda te espero. Eu sei, eu sou um tolo, mas vou deixar a porta sempre aberta pra você. Eu respirei de novo aquela sensação. Foi quando você fez tudo para, por um instante. Tava calor naquele dia. Eu senti frio ao seu olhar, tão forte, sincero. Fábio Figueira, você fez o EP nesse lugar e ele vai muito na vibe das bandas de indie rock dos anos 90, né? Essa é a proposta. E essas bandas são muito conhecidas pela estética, né? Que elas têm, pela estética sonora, pela estética da imagem. Nesse lugar, foi buscar a estética em que ponto? Você tem algo para definir aí? Tem algo que você curta, que você quis trazer para esse álbum? Assim, eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo bandas dos anos 90, cresci nos anos 90, então toda a minha influência é Sonic Youth, Pavement, né? Você gosta? Dinosaur Jr., tem as bandas inglesas também, Blur, Oasis, enfim, era o que eu via guitarra, eu via assim... É aquele despojamento, né? Acho que anos 90 é muito despojado e tal. O cabelo bagunçado, as roupas xadrez, enfim, tênis, calça rasgada. Então, menos produzido, mais orgânico, exatamente, né? Era mais música mesmo. Era mais música, não tinha eletrônico, era guitarra, era distorção. E eu acho que foi isso que eu tentei trazer. Quando eu comecei a fazer o disco... Eu tava ouvindo Pavement, assim, eu via Pavement, eu acordava e dormia ouvindo Pavement, aquilo. É uma banda, as músicas fogem à regra, o Stephen Malcolm tem um estilo totalmente diferente de cantar, então foi isso que eu quis trazer o que eu ouvia, o que eu sempre fui, assim, transformar o que eu ouvia em uma música minha. Muito bom. Na próxima música que a gente vai ouvir, com o Tomás, eu achei algo muito interessante que você faz uma alternância entre momentos agressivos, momentos mais calmos. Inclusive, a parte da guitarra super distorcida me fez lembrar muito uma banda que eu adoro, o Radiohead, na época do The Bands, né? Qual que foi a proposta de você sair desse vai pro agressivo, vai pro calmo? O que você queria dizer com essa música? Eu acho que bom, como já falamos no começo, é o lance da guitarra ser uma parte onde eu coloco um sentimento e me expresso. Nessa música eu consegui unir os dois. Eu entro nela numa parte bem calma, bem tranquila, e a voz e a letra destilam um pouco daquilo que eu quero falar. E para completar, entra
essa batida, essa guitarra mais distorcida e tal, como se fosse uma finalização daquele sentimento, daquele pensamento. E é isso também, como você falou, Radiohead de The Bands também é um som tipo noventaço, assim. Então, acho que é isso que eu quis trazer. Então, eu consegui mesclar para focar só na letra, com um som mais calmo, só o violão e depois o barulho para completar aquele sentimento. Maravilha, ficou muito bom. Bora conferir? Legal. Vamos lá, Conto Mais, de Fábio Figueira. Eu prometi me respeitar, não respeitei, desperdicei, agora não vou ser contumaz. Cansei de cantar sobre você, e essa canção é pra você me esquecer. Agora eu canto pra me libertar. E agora conto mais, é minha certeza. Talvez aprenda a não me machucar. Eu me esqueci, abandonei a minha vida, vou me cuidar. Não quero mais você aqui, peço pra me esquecer. E agora conto mais, é minha certeza. De volta com o estúdio Sobe o Som. Hoje a gente está batendo um papo com o Fábio Figueira. Fabião, eu sei que você tem na sua estante de referências bandas gringas, que você já até citou algumas aqui, mas eu quero saber do cenário brasileiro. O que você costuma ouvir para abrir a caixona? Ah, legal. Bom, tem bastante coisa. Acho que a música independente, a música indie brasileira, ela tem várias bandas de vários estilos no indie, assim, e aí você consegue complementar, né, aquele sentimento que você quer ouvir, uma música mais alegre, uma música mais
pesada, mais barulhenta. Tem o Bike, por exemplo, que é uma grande referência psicodélica, que eu ouço bastante. Já vieram aqui, inclusive, na TV Câmara. Legal. Aqui em São José tem bandas muito boas. Tem o Diego Xavier Trio. Já vieram no Sobe o Som, inclusive. Legal. E o Personas também. São bandas bem bacanas que, inclusive, eles participaram aí comigo aí nesse projeto. São bandas muito boas. Também eu uso, por exemplo, Gigante Animal, que é uma banda sensacional. Tem Jair Naves. Esses dias eu ouvi uma banda de Maceió, acho que chama Azul Azul. Também é bem legal. Então acho que assim, a gente tem muita coisa. Uma banda diferente da outra, vários estilos, mas que se conversam. Você acha que esse cenário musical, ele está aberto para novas bandas? Como que você está vendo o ritmo? Eu acho que sempre está aberto. Porque durante os anos 2000, 2010, a gente viu uma galera do rock, do neo-grunge subindo forte, né? Sim. E aí deu uma parada. Você acha que hoje em dia, que eles estão voltando? Como que tá? Eu acho, por exemplo, a gente tem uma diferença. Por exemplo, quando o Tio D vem, foi de 2002 a 2012. Então a gente não tinha internet, não tinha como fazer a música chegar igual chega hoje. Então é um processo de descoberta, você ir tocar, chegar, ir para longe, deixar CD, fazer um boca a boca para as pessoas ouvirem. Hoje a gente tem internet, tem streams, então você vai ter novidade todo dia, cara. Acho que todo dia você entrar, se quiser mesmo procurar, todo dia você vai ver uma banda nova. Dá para atingir a galera, então. Dá para atingir muita gente. E falando de descobertas, depois de 10 anos tocando em uma banda e agora numa carreira solo, o que você acha que dá para você visitar sozinho e que você não teve a oportunidade de visitar em grupo? Peguei? Visitar, você diz no sentido de... Descobrir algo novo ou chegar ali em alguma... Você falou que, por exemplo, em banda vocês precisavam entrar num acordo, né? Exatamente. Talvez você quisesse mandar um álbum com estilo que os outros integrantes ali não estavam na proposta e tudo mais. Você acha que tem a oportunidade de você visitar esses caminhos agora? Sim, é uma possibilidade, assim, é um caminho. Por exemplo, eu estou começando a produzir já o segundo EP. As músicas estão saindo um pouco mais diferentes dessa primeira leva, mas ainda no mesmo estilo. Então, eu consigo fazer essa alteração. Tá tateando tudo. Aí estou mudando. Que sim, eu acho que o principal é você fazer a música com o coração, você escrever o que você quer, com sinceridade, você colocar a verdade ali na música, isso não tem preço. Então, é o que eu estou tentando fazer, estou tentando... E tá dando certo. Tá, maravilha. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigadão, eu que agradeço. Volte quando demais. tiver o segundo EP, a gente vai adorar ouvir e conhecer o seu trabalho. Vou esperar o convite. Maravilha? Obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Já entramos em 2026 com muita atitude e, claro, música boa. Curtiu? Quer compartilhar? Quer ver de novo? É só procurar lá no nosso canal da TV Câmara São José dos Campos, @TV Câmara SJC. Lá você encontra a nossa playlist organizadinha, episódio por episódio, tá bom? Curte, comenta o que você achou e quem você quer ver aqui no nosso estúdio. Eu vou ficando por aqui, mas antes ainda tem mais uma do Fábio Figueira. Tchau, tchau. Se nunca chegássemos ao final do túnel, mas vemos a luz. É como se nunca chegássemos ao final do túnel, mas vemos a luz.
mas vemos a luz. Chegássemos ao final do túnel, mas vemos a luz. É como se nunca chegássemos ao final do túnel, mas vemos a luz, mas vemos a luz.